Agora nós vamos falar de um novo método estatístico que são os testes de hipótese. Então, primeira coisa, né? O que são testes de hipótese? Então, uma vez que a gente tem os dados que foram coletados num determinado estudo ou experimento, a gente quer fazer afirmações com relação à população do qual foi extraída essa amostra. E existe um método em particular, que são métodos testes de hipótese, que é utilizado para apoiar ou rejeitar declarações com base nos dados que estão disponíveis. Então, o teste hipótese é uma metodologia que vai nos auxiliar a tomar decisão sobre uma ou mais populações, né, depende da quantidade da amostra, baseado nos dados que estão disponíveis. Ele vai nos permitir dizer se os dados que foram coletados suportam ou não uma hipótese estatística formulada e, ao tentar tomar decisões com base nessas hipóteses, a gente vai ter que fazer algumas conjecturas com relação à população de interesse. Por exemplo, qual que seria a média dessa população, o desvio padrão dessa população em termos de variáveis específicas. E essas suposições que a gente vai fazer, que vão ser no final o alvo do nosso teste de hipótese, vão ser vão ser consideradas hipóteses estatísticas. Então, alguns exemplos de teste de hipóteses, exemplos de formulações de hipóteses estatísticas, na verdade, seria a produtividade média do milho no estado de Santa Catarina é 2.500 kg por hectare. A proporção de peças defeituosas numa unidade de fabricação é 0,1. A propaganda produz efeitos positivos na venda, e assim vai. Então, vamos entrar um pouco melhor na formulação estatística, na definição matemática que a gente utiliza ao escrever uma frase como essa, que no nosso caso poderia ser, por exemplo, a média do IDEB do estado de São Paulo é maior do que 6. Alguma coisa assim. Então, formulação estatística, a gente pode falar. Todo teste de significância começa com uma hipótese nula, ou que a gente chama de H0. E a hipótese nula representa uma teoria que foi apresentada, que a gente acredita que é verdadeira, com base numa argumentação, ou numa lógica, ou num conhecimento de negócio do problema, mas ela não foi provada. Então, por exemplo, no ensaio clínico, a hipótese nula pode ser que o novo medicamento não seja melhor, em média, que o medicamento atual. Então, até o momento, até a gente fazer o ensaio clínico, a gente sempre assume que o remédio não vai ter qualquer efeito positivo. Então, a gente escreve isso como sendo a hipótese nula, de não há diferença entre as duas drogas em média. As duas drogas, nesse caso, poderiam ser duas drogas sendo comparadas, ou a droga sendo usada num grupo e não ter qualquer tipo de remédio em outro. E aí a hipótese alternativa, que é chamada de H1 ou HA, também tem essa outra nomenclatura, é a afirmação que a gente está tentando estabelecer com a nossa hipótese estatística. Então é isso que a gente quer provar. Né? Então, por exemplo, o ensaio clínico seria que o novo medicamento tem um efeito diferente, em média, comparativamente, com o medicamento atual. Então, a gente escreveria para H1, as duas drogas têm efeitos diferentes, em média. Então, poderia ser, esse é um exemplo, mas a gente poderia falar que o remédio novo é melhor do que o antigo, ou que o remédio novo é pior do que o antigo. De qualquer maneira, a gente pode formular a hipótese alternativa de qualquer maneira, desde que ela seja diferente da hipótese nula, né, do H0. E aí, a gente vai conduzir o teste de hipótese com o objetivo de chegar numa conclusão, que vai ser, ou a gente rejeita a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, ou nós não rejeitamos a hipótese nula. E aí a gente nunca fala em rejeitar a hipótese alternativa ou aceitar a hipótese alternativa. A gente sempre fala em
termos da hipótese nula. E se a gente concluir por um acaso que a gente não pode rejeitar a hipótese nula, isso não significa que a hipótese nula seja verdadeira. Apenas o que ela está afirmando é que não há evidências suficientes de que a gente pode rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. Então, ela até pode ser verdadeira, mas a gente não consegue provar, pelo menos com os dados que a gente tem disponível. Então, assim, tendo uma amostra x1, x2, xn de dados que a gente tem disponível, a formulação estatística é que a gente tem que a hipótese nula é que um determinado parâmetro de uma distribuição, um determinado parâmetro qualquer, pertence a um intervalo, a um valor θ0, e uma hipótese alternativa que esse mesmo parâmetro pertence a um valor θ1. E aí aqui a gente acredita que θ é parte H0 ou H1, então a gente testa θ0 versus θ1, desculpa, então a gente testa H0 contra H1. Então, um exemplo, né, que a gente poderia utilizar dentro do contexto que a gente está trabalhando. Então, se a gente tomar a base, a nota de SAEB de matemática, e a gente sabe que a nota média do teste, a nota média do SAEB de matemática na cidade é, por exemplo, 210, com desvio padrão de 40. Então, membros da Secretaria de Educação suspeitam que as alunas do município tenham uma nota média mais alta no teste do que os alunos do sexo masculino. Porque a nota média de uma amostra aleatória de 64 alunos do sexo feminino é de 224. E aí isso fornece uma forte evidência de que a média geral para os estudantes de sexo feminino é maior ou não. Né? Então, é suficiente a gente falar que esse 224, que é dado uma amostra, 64 alunas do sexo feminino, tem uma média de 224 e a média de 210. A gente pode falar, sim, alunas do sexo feminino têm uma média maior? Então, nesse caso, a gente formularia a hipótese nula como sendo de que não há diferença entre as notas do sexo feminino e o sexo masculino para toda a população, de modo que a média do sexo feminino seria também 210, e a hipótese alternativa seria que a média dos estudantes do sexo feminino é maior do que a média da população, então que ela é maior do que 224. E bom, uma vez que a gente tem a nossa hipótese formulada, uma coisa que se discute antes de começar a executar o teste é o nível de significância. Então, o nível de significância alfa para um determinado teste de hipótese é um valor para o qual um valor P de probabilidade é menor ou igual a alfa, é considerado estatisticamente significativo. Então, a gente muitas vezes fala de que esse valor de alfa ele é 0.1, 0.05 e 0.01. Né? Esses são os valores mais comuns. E esses valores correspondem à probabilidade de se encontrar um valor tão extremo quanto a gente encontrou na amostra por um acaso. Então, por exemplo, no exemplo do SAEB acima, o valor P associado é de 0.002. E por sinal, esse valor P em inglês, vocês já devem ter ouvido falar, é o famoso p-value, tá? Então, portanto, a probabilidade de se observar um valor tão extremo por acaso, ou seja, se eu pegar uma amostra aleatória de estudantes de sexo feminino e calcular a média, a probabilidade que eu saia que o valor da média é 224 é muito baixa. Sendo que ela ser maior do que o 210, a probabilidade dela ter essa diferença de 14 pontos, para ser mais exato, ela é muito baixa. É de 0,8%. E ela é menor do que 0,01. Então a gente pode falar que o resultado ele é significativo no nível 0,01. Então uma outra interpretação que você pode tomar para o nível de significância é baseado na teoria de decisão, que corresponde ao valor
pelo qual a gente pode escolher rejeitar ou aceitar a hipótese nula do H0. Então, no exemplo acima, o valor de 0,082 resultaria numa rejeição da hipótese nula com 0,01. E a probabilidade que isso seja um erro e que de fato a hipótese nula seja verdadeira, dada a estatística Z, é menor do que 0,01. Então, essas duas maneiras de você entender isso. E eu vou explicar quando a gente falar especificamente dos testes, mas a maneira como a gente chega nesse valor P e a maneira como a gente rejeita teste hipótese tem muito a ver com o Central Limit Theory, o CLT, ou o Teorema do Limite Central. Bom, então a gente definiu a formulação da nossa hipótese, a gente escolheu um nível de significância para o qual a gente vai testar a nossa hipótese, porque no final isso é algo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que falar qual vai ser o rigor estatístico que a gente vai aplicar no teste hipótese, e aí tem o que acontece uma vez que a gente conduz o teste hipótese, que é o que a gente fala sobre os erros, né? Então, existe uma certa probabilidade associada a cometer um determinado erro na tomada de decisão. Então, como a gente viu, a probabilidade de se encontrar valores tão extremos quanto esse é de 0,8%. Mas existe uma chance, né? E porque existe uma chance, pode ser que eu esteja rejeitando a hipótese nula, mesmo ela sendo verdadeira. Então, aqui a gente fala dos erros da estatística. Então, a probabilidade de um erro, e aí a gente dá nomes aos erros, a gente fala o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Então, o erro do tipo 1 é o erro em que a gente está rejeitando a hipótese nula, mas a hipótese nula é verdadeira. Então, é essa probabilidade disso acontecer. E aí, alfa é o nível de significância, ou seja, o erro alfa é a probabilidade de eu ter esse rejeitar H0 com H0 sendo verdadeiro. E o outro erro que a gente consegue cometer, que é o erro do tipo 2, que é a gente não rejeitar H0 e H0 é falsa, que tem uma probabilidade de nível beta. Então, vendo isso numa matrizinha, a gente tem duas coisas, né? Nas linhas, a hipótese nula, e nas colunas, a hipótese alternativa. Né? Então, a gente teria, ou a hipótese nula, o factual, para a hipótese nula. Então, a hipótese nula e o factual da hipótese nula. Se a gente soubesse, né, o factual da hipótese nula. Então, a hipótese nula é verdadeira e a gente rejeita a hipótese nula. Isso é o erro do tipo 1, que tem probabilidade alfa. A hipótese nula é falsa e a gente rejeita a hipótese nula. Então, isso é o que a gente chama de decisão correta. E essa decisão correta tem probabilidade de 1 menos beta, que é o que a gente chama de poder estatístico, potência ou poder do teste. Outra possibilidade, a hipótese nula é verdadeira e a gente não rejeita a hipótese nula, então isso também é considerado uma decisão correta, que tem probabilidade 1 menos alfa. E por fim, a gente pode ter que a hipótese nula é falsa e a gente não rejeita a hipótese nula, e isso é o nosso erro do tipo 2 com probabilidade beta. Bom, então nós vimos, né, definição, nível de significância, erro. Agora vamos falar um pouco mais sobre os tipos de teste. Essencialmente, a gente divide, né, na verdade, os tipos de teste é uma palavra muito ampla, mas uma divisão clássica dos tipos de teste e que a gente vai utilizar para fazer vários e vários cálculos, é o teste unilateral e bilateral. Então, as hipóteses, elas sempre são formuladas em termos de parâmetros populacionais, como média, desvio padrão, mediana, que seja. Então, uma hipótese alternativa, ela pode ser o que a gente chama de unilateral ou bilateral. Então, uma hipótese unilateral afirma que o parâmetro é maior ou menor do que o valor que foi dado pela hipótese nula. Então, o exemplo que a gente está usando da prova do Saeb é uma hipótese unilateral. Por outro lado, a hipótese bilateral seria afirmar que o parâmetro simplesmente não é igual ao valor da hipótese nula, independente da direção. Então, pode ser
que o parâmetro da amostra seja maior ou pode ser que seja menor, mas a gente definitivamente sabe que eles são diferentes. Então, as hipóteses para um teste unilateral com média populacional, elas vão assumir qual forma? A hipótese nula vai ser de que o valor é igual a um determinado valor, e a hipótese alternativa é de que o valor é maior do que um determinado valor, ou que ele é menor do que esse determinado valor. Enquanto que as hipóteses do teste bilateral vai ser que H0 é igual a esse valor, e H1, na verdade, aqui faltou uma letrinha que é diferente desse valor. Vou colocar aqui, diferente desse valor. Então, em termos de como a gente enxerga essa situação aqui, o que seria o teste de um único lado, o teste unilateral? Seria essa área do gráfico aqui, ou seja, eu estou vendo qual que é a probabilidade de eu observar um valor tão extremo em que eu tenho valores acima, ou do outro lado, né, abaixo. E a hipótese bilateral seria a probabilidade de eu encontrar valores extremos em ambos os lados do meu cálculo. Então, num teste unilateral, o valor alfa corresponde a um valor crítico da minha distribuição, tal que a probabilidade do valor z que eu observei ser maior ou igual ao valor crítico é igual a alfa. Então, um exemplo é, se o nível de significância for 5%, e a gente está fazendo um teste hipótese. E aí, óbvio, ainda não expliquei sobre os testes paramétricos e a fórmula para isso. Mas vamos supor que a gente observasse o valor de z crítico de 1645. Então, o valor correspondente a z, numa hipótese, num teste hipótese, ele tem que ser maior ou menor do que menos ou mais 165, para que a alternativa unilateral seja, a gente consiga rejeitar a hipótese nula. Por outro lado, para um teste bilateral, a gente está interessado em ambos os lados. Então a gente vai observar a probabilidade, né, de z ser maior ou igual ao z crítico, duas vezes isso vai ser igual a alfa. De tal forma que agora a gente vai dividir o valor de alfa por 2 no cálculo do valor do z crítico. E aí esse z crítico, ao invés de ser 1645, vai passar a ser 1,96. Eu imagino que isso deve ter ficado um pouco confuso para vocês, mas mais importante é esse conceito e o fato de alfa ser dividido ou não por 2, dependendo do teste ser unilateral e ou bilateral. Mas agora falando dos testes paramétricos, a gente vai entender um pouco melhor como é feita essa conta.